Obrigado, Jesus. Cante com o seu coração. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Mais uma vez, com o coração, vamos lá. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre. Obrigado, Senhor, pela nova aliança, aleluia, que foi feita na cruz, pela fé, pela esperança, pela vida eterna, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pelo meu irmão. Pai, obrigado por quem está aqui conosco. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, pela obra na cruz, por não nos abandonar, Pai. Muito obrigado. Amém, meus irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. E para começar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11. Já peço perdão, estou tossindo um pouco, a voz está meio rouca, então vai dar umas osciladas aí. O pessoal da Mix faz aquele trampo fera, que a voz está meio embargada. Bom, meus irmãos, sempre uma alegria muito grande poder juntos compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa nossa trajetória e nessa nossa caminhada de fé. Eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos tido uma caminhada esse ano do estudo do livro de Romanos. Inclusive hoje na escola bíblica falamos sobre o capítulo 3. Esse mês, o foco foi capítulo 3 aí, dos versos 21 até o 28, eu acho. Mas viemos nessa trajetória estudando Romanos e olhando para dentro de nós e entendendo sobre fé e sobre obras à luz da palavra. Foi o assunto da escola bíblica hoje. E muito engraçado que aquilo que foi falado na escola bíblica tem a ver muito com aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para nós meditarmos essa manhã. Por isso que eu queria ler o texto de João. Comecei falando de Romanos, abri a Bíblia em João, né? Tem a ver com o que eu vou falar. Mas vamos ler aí João 11. Está na NAA aí, né? Então eu vou ler daqui também. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo.
Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. No versículo 17, a história continua assim. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir, na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que deve... já ia cantar a música. O Filho do Deus vivo. Olha, não está escrito isso não, está escrito: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Empolguei. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Imagine isso na voz do Cid Moreira. Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, meus irmãos? Amém. Esse texto da morte de Lázaro, né? E também da sua ressurreição, é um texto muito conhecido. E é um texto muito rico também, porque ele engloba um contexto bem interessante e acontecem muitas situações que podem nos ensinar ao longo dessa caminhada do texto. Mas eu queria focar em algumas coisas, trazendo sempre, olhando assim para dentro do nosso coração, olhando para nós,
olhando para aquilo que temos aprendido como comunidade e olhando para a nossa caminhada na fé. Jesus, ele não estava em Betânia, ele estava em outro lugar. E o contexto era de que aonde Lázaro tinha morrido, para aquelas bandas, já queriam matar Jesus, já estavam perseguindo Jesus. Então, Jesus estava em outro lugar. Mas quando ele soube da notícia, né, mandaram avisar a Jesus, porque Jesus era amigo de Lázaro. Jesus falou que eles voltariam lá para Betânia. Teve um questionamento. Jesus, estão querendo te matar e você vai voltar para lá? Enfim, tudo tinha um propósito. E nessa caminhada, se a gente voltar lá para os versos, e eu vou me adaptar com o notebook e a Bíblia. A gente precisa de um púlpito grande, hein? Por irmão aqui, que gosta de ocupar espaço. Se a gente voltar lá para o versículo 4, quando Jesus recebe a notícia, ele diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nada acontece por acaso. Aquilo aconteceu para que Jesus ensinasse também as pessoas que estavam lá, para que as pessoas experimentassem e vissem realmente a glória de Deus em diversas situações. Primeira lição que fica para nós é que nós vemos a glória de Deus em diversas situações. Numa morte, numa cura, muitas vezes na realização de algum desejo do nosso coração ou na não realização desse desejo. Em tudo, a glória de Deus está, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E aí, a gente continua a caminhada, e vamos lá para o verso 25, quando Marta fala para Jesus: olha, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tal. E Jesus começa a conversar e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Partimos de um pressuposto estabelecido de que Deus é a vida. Ele afirma isso daqui. E aquele que crê em Cristo, mesmo que morto, viverá. Por que mesmo que morto viverá? Porque nós vamos um dia morrer nessa terra. E mesmo que o nosso tempo aqui esteja acabado, quando nós cremos em Deus, nós temos a eternidade, porque Deus é eterno. E isso ele deixou muito claro. Porém, mesmo assim, naquela situação, Jesus tinha o plano de ressuscitar Lázaro, porque se fazia necessário. E aí as coisas vão desenrolando, e a partir do verso 38 começa o processo ali para que Lázaro seja ressurreto. Beleza? O que me chama muita atenção nesse texto, que tem as reflexões que eu gostaria de meditar com os irmãos, é esse processo, quando Jesus ressuscita Lázaro. E nós podemos fazer um entendimento, nós podemos ter um entendimento aqui, de que literalmente Lázaro estava morto. Ele não dormia, ele não estava doente, ele tinha morrido. E já fazia 4 dias que ele tinha morrido. E Jesus foi e disse, a partir do 38, do 39, né? Tirem a pedra. E aí Marta questionava: Senhor, ele já cheira mal. E aí Jesus fala: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. No 43 ele diz, depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu ainda com as mãos amarradas, os pés amarrados. Então lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro, que estava morto havia 4 dias, ele foi ressurreto por Deus. Por Jesus, né? Que era a encarnação da Trindade ali. Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou Lázaro. A iniciativa de ressuscitar Lázaro partiu de Jesus. Lázaro estava morto. Morto não tem opinião, morto não pode ter uma atitude. Ele não tinha o que fazer. Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado, já estava enfaixado,
porque era uma tradição embrulhar o corpo lá, então ele já estava sepultado, aquilo era uma realidade. Mas Jesus, naquele momento, interviu naquela história e mudou o rumo das coisas. Partiu de Jesus querer ressuscitar Lázaro. Porém, quando Jesus começou o processo, existiram algumas ordens ali que Jesus foi dando para as pessoas que estavam perto, que precisavam ser feitas. Tirem a pedra. Ele chamou Lázaro, Lázaro, venha para fora. E muitas vezes essa é a nossa realidade no dia a dia. Nós podemos estar mortos para Deus. Se a gente abrir em Efésios capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e o dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Nós andávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na vida que nós tínhamos antes. Mas aprove ao Senhor, pela graça dele, nos resgatar, nos libertar dessas transgressões na qual estávamos mortos e nos dar vida. E essa vida plena, abundante. Mas, irmãos, nós não temos possibilidade, nós não temos capacidade de querer sair dessa morte sozinhos. Aprove ao Senhor nos resgatar. Lázaro estava morto e não tinha como sair dali, ele não tinha o que fazer, porque ele estava morto. Mas Jesus o chamou para fora. E o Senhor nos chamou para fora dessa vida de pecado. Nos chamou para fora dessa vida de transgressão. Dessa vida que não era vida, mas da morte. Nós estávamos mortos e Cristo nos chamou. E nós caminhamos diariamente e muitas vezes com as coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos e hoje de quem nós somos com Cristo. E aí entra a peneira, que foi mencionada agora pelo John, foi mencionada também na IBD. Diariamente o nosso joelhinho no chão, relacionamento com o Pai, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Negar a nós mesmos e seguir a Cristo. O Senhor nos chama para fora. E o que nós fazemos com essa informação de que Deus nos chamou? Lázaro estava morto. Tinha uma pedra naquele túmulo. E Jesus disse, tire a pedra. Jesus deu uma ordem. Lázaro, saia para fora. E hoje o Senhor nos chama, sai dessa vida, você já é livre. Eu já morri, eu já fiz a obra na cruz, você é livre. Irmãos, se você crê que você vive a vida de Deus, que você é salvo, porque na nossa realidade diária nós vivemos como se ainda estivéssemos mortos. Por que no nosso trabalho, por que na nossa casa, por que no nosso interior, vivêssemos como se ainda tivéssemos ataduras nas mãos, faixas no rosto, como se estivéssemos mortos? Nós precisamos crer que Cristo nos libertou e precisamos ter fé para crer. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Ultimamente, diante de situações, eu tenho pensado na fala de um amigo. E ele fala assim, vai e resolve. Depois a gente vai ver, né? Deu os problemas, tal, aconteceu, mas agora a gente precisa resolver. Irmãos, eu sei que a luta é difícil, eu sei
que o problema também está no seu marido, na sua esposa. Eu sei que tem os traumas da sua infância. Eu sei que você está passando por lutas, por enfermidades, porque teve uma situação injusta, porque você é injustiçado, porque isso, porque aquilo. Mas a informação é, Jesus te chamou para fora. Você vai fazer o que com essa informação? Mas a vida é muito injusta. Realmente é. E a maior injustiça é a nossa para com Deus, porque nós o desprezamos. Não apenas nas nossas atitudes diárias, mas nós os desprezamos desde o Éden, quando nós desobedecemos aquilo que ele disse. As coisas muitas vezes não andam para nós e nós nos sentimos injustiçados, mas nós somos os maiores injustos, porque nós desprezamos o nosso Criador. Mas o nosso Criador nos redimiu através de uma graça poderosa, da sua misericórdia infinita, e nos chamou da morte para a vida. Nós temos essa palavra, esta ação verdadeira de Cristo. Somos livres nele. E por que nós não vivemos essa liberdade? Por que é tão difícil para nós viver essa liberdade? Por que é tão difícil para nós remover a pedra, tirar as faixas e ir para fora? E aí nós analisamos e vemos que vivemos em autocomiseração. Vivemos na força do nosso próprio braço, como temos visto na escola bíblica. Vivemos por obras. Vivemos pelas afirmações das pessoas. E todas essas coisas muitas vezes não são as verdades, porque a verdade é a palavra de Deus. E nós nos apegamos àquilo que não é a palavra de Deus. Então nós não somos libertos da morte para a vida, literalmente, nós não vivemos essa realidade, porque nós não estamos apegados àquilo que Jesus disse. Jesus disse, sai para fora. O Senhor hoje nos chama para sair desse estado que não é verdade. Ah, mas então eu não posso sofrer? Claro que não. Jesus não chorou com a morte de Lázaro? É normal nós termos as nossas lutas na carne, afinal nós somos seres humanos. É normal termos as lutas, os embates, as tristezas, as angústias, mas isso não pode ser o norteador da nossa vida, porque nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E cremos em Cristo e na sua palavra. Devemos crer em Cristo e na sua palavra. Não existiu mérito de Lázaro no processo da ressurreição. Não partiu dele, partiu de Cristo. O morto não tem capacidade, mas ele foi chamado pela graça de Deus. Foi vivificado pelo poder de Cristo. E foi liberto para viver uma nova vida. Irmãos, na caminhada de Cristo, se você olhar os evangelhos, existem vários milagres que Jesus faz. Mas tem um que me chama muita atenção. E eu já preguei sobre ele aqui. Que é o do tanque de Betesda. O cara estava lá há muitos anos. Paralítico, né? Com a enfermidade dele. Ele estava a poucos metros do tanque que as águas eram agitadas, e quando as águas eram agitadas, se eu não estiver enganado, era uma vez ao ano, alguma coisa do tipo. E ali havia o poder e curava as pessoas por aquela água. Só que o cara não conseguia chegar lá. Ele não tinha amigo para levar ele lá. Tinha gente que tinha outras doenças e conseguiam chegar lá, e ele não conseguia. E ele estava preso numa palavra de que o tanque vai te curar, mas não chegava o momento do tanque. E aí Jesus encontrou com aquele rapaz. E quando ele encontrou com Jesus, ele foi curado. Ele não foi curado pelo tanque, ele não foi curado pela água, mas ele foi curado pelo encontro com Jesus. O encontro com Jesus mudou a vida dele. Só que Jesus, após ser curado, ele disse, agora você pega aqui a tua cama, ou vai e anda. Não peca mais, anda, caminha. Jesus curou aquela pessoa e falou, agora vive a vida. Não separado, vive a minha vida. Agora vive a vida após mim, a partir
do encontro comigo. Lázaro tinha uma realidade antes da intervenção de Cristo. E a partir daqui, Jesus chama Lázaro para fora. E Lázaro vai ter uma vida a partir de Cristo. Nós temos uma vida a partir de Cristo. E essa vida não dá para ser vivida sozinho. Porque se a gente viver sozinho, quer dizer que a gente ainda não removeu a pedra, quer dizer que a faixa ainda está lá na boca, a atadura está segurando as mãos, você ainda está fedido dos seus pecados, você ainda é aquele vaso mencionado mais cedo, cheio de coisa ruim. Mas e as circunstâncias? As circunstâncias eram que Marta falava para ele: olha, Jesus, se você tivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus, você se atrasou. Ou você não estava onde você deveria estar, Jesus. Você não está onde você deveria estar. Jesus, ele já está fedendo. Ele está cheirando mal. Para que vai tirar a pedra? Para quê? E as circunstâncias vão estar aqui, ó. Mas você era podre, você era pecador, e agora você fala que é crente. Mas isso, mais aquilo, meus irmãos, a única palavra é de Deus. Deus falou, essa é a realidade. Se nós olharmos para o lado, para o outro, para trás, a gente congela, igual a mulher de Ló. A gente tem que olhar para Cristo e estar firmado na palavra dele. E a palavra dele foi: Lázaro, sai para fora. Mas ele, sai. Sai. Anda. Você quer ser curado? Levanta e vai. Irmãos, eu não estou falando sobre o milagre físico, mas sim sobre o fato de que nós não tínhamos salvação. E Deus quis nos salvar. Ele quis. Você não mereceu, você não conseguia pedir, você não merece, você não tem capacidade, mas Ele quis. Jesus veio e morreu porque Ele quis. Ele quer a tua vida, Ele quer o relacionamento contigo. A obra é dele, mas nós temos também a parte de crer. E até para crer a gente precisa dele. Nós não temos capacidade de crer sozinhos. O Espírito Santo precisa fazer a obra em nós. Mas se o Espírito Santo fez a obra em nós, por que que nós andamos como se nós ainda estivéssemos no esqueleto, na planta? Se Deus está trabalhando no nosso coração, meu irmão, eu vou dizer para você, a vida que não vai ser fácil. Mas existe uma mudança de mentalidade, uma nova vida a partir de Cristo. Isso não quer dizer que aqui as coisas serão mil maravilhas. Nós mencionamos hoje na escola bíblica o fato de Paulo ter um espinho na carne. E Paulo disse, depois de o Fábio até trouxe o contexto, que ele tinha tido uma visão dos céus, e para que ele não se gloriasse, Deus colocou um espinho na carne dele. E ele orou 3 vezes pedindo para que aquilo tirasse, porque aquilo doía, aquilo incomodava, não era a vida que ele queria levar daquele jeito. E Deus disse para ele: a minha graça te basta. Irmãos, o milagre na tua vida é a sua mente virar e entender que a graça de Cristo basta. Esse é o milagre. Deus pode restaurar teu casamento, Deus pode curar o câncer daquela pessoa, Deus pode te colocar no emprego melhor, te dar uma casa própria, te fazer ter um casamento, ter filhos, te fazer ter um marido, uma esposa. Deus pode. Mas não é isso que norteia o teu milagre ou sucesso. O teu milagre é: a graça do Senhor te basta. Ele quis te salvar. O resto é o resto. Que bonito, Guilherme, falar isso daí com esse seu discurso. Não é fácil. Essa é a questão, não é fácil. E o problema é, por não ser fácil, nós desistimos fácil. Por que que nós desistimos fácil? Porque a gente ainda está aqui, ó. Estamos tentando tirar a pedra sozinho, desamarrar as ataduras sozinho, fazer ressuscitar pelo oxigênio, fazendo massagem cardíaca. E aí uma hora o braço cansa.
Eu tô perito em série médica agora. Tô assistindo uma boa lá. E aí tem uns esforços para ressuscitar e tal. Tem uma hora que cansa. Esse é o nosso problema. Quando a gente luta por nós mesmos, aí às vezes os resultados não vão acontecendo, a gente cansa e a gente vai voltar para a velha vida, porque a gente está acostumado. Porque é mais fácil estar morto, deitado lá, fedendo. É mais fácil eu voltar para o meu vício. É um ambiente confortável. É mais fácil eu não resolver os problemas do meu casamento, porque eu não vou ter que mexer em trauma. Eu não vou ter que mexer no que está fedendo lá. Porque quando eu abro o túmulo, eu vou cavucar. É melhor não mexer. Já está assim. É isso mesmo. Esse é o fim, está decretado. Ele já morreu. Irmão, já está tudo acabado. A questão é que se você for querer resolver com as suas forças, você pode conseguir um sucessinho aqui, melhorar um pouco ali, mas em algum momento você vai se cansar e a parada não vai ser resolvida. E aí quando você vê que não resolveu, você se frustra e volta para o estado zero. O que Cristo está falando aqui é, vive a minha vida, você não precisa fazer nada, a obra sou eu quem faço, creia em mim, sai para fora. E aí, as circunstâncias não vão cansar você, porque você vai morrer de verdade e vai viver a vida de Cristo. Lázaro morreu. E ele está vivendo agora a vida de Cristo a partir daquele momento, simbolicamente, digamos assim. Você vai parar de lutar com as suas forças e vai viver a vida de Deus. E aí, quando vier a frustração, você pode até sentir o drama. Mas você não vai cair, porque Deus está te segurando. Talvez a sua expectativa vai ser frustrada, mas você não vai cair, porque Deus está contigo. E você sabe em quem você crê. Você sabe de quem você é discípulo. Não são as circunstâncias que determinam. A palavra vem de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das suas obras. Irmãos, quando Jesus chegou, qual era o orgulho de Lázaro ali naquele momento? Tinha orgulho? Qual era a opinião de Lázaro naquele momento? Qual era a vontade de Lázaro naquele momento? Lázaro estava morto. O orgulho ficou. A nossa autojustiça ficou. A nossa força acabou. Em Provérbios diz que o ser humano, Salomão fala que o ser humano aprende muito mais olhando um cemitério do que indo para uma festa. Vocês já leram sobre isso? Tem um texto lá, depois vocês procuram. O ser humano aprende muito mais indo para um cemitério e olhando. Porque lá a gente vê a realidade do ser humano. A boa notícia é que em Cristo a vida é eterna. E aí, meu irmão, a injustiça que você sofreu não vai determinar quem você é. A injustiça que você praticou, flor do campo, você é um injustiçado, né?
Mas você também chateia as pessoas. Você também é injusto. Você também faz coisa errada. Você também peca. Mas esses pecados que você praticou ou luta contra, não é o que determina quem você é. A doença que você enfrenta e foi curado, não determina quem você é. A doença que você enfrenta e não teve cura, também não determina quem você é. O sucesso que você teve profissionalmente, não determina quem você é. Mas o fracasso que você sofreu lá, profissionalmente, também não determina quem você é. O dinheiro que você ganhou no suor do teu trabalho, abençoado por Deus, graças a Deus, que eu tenho como sustentar minha família, que eu tenho uma boa vida, eu posso fazer tais coisas, eu posso contribuir na igreja, eu posso ajudar na missão. Esse dinheiro também não determina quem você é. Mas a fome, a dificuldade que você passa, o aluguel que atrasa, a conta que não fecha, também não determina quem você é. Quem determina quem você é Deus. É a palavra de Deus. Não é o seu orgulho, a sua capacidade, mas foi Cristo com a obra que Ele fez na cruz, atraindo todos nós com Ele. E na cruz nós morremos e a partir de agora vivemos uma nova vida. Meu irmão, caminhe sobre a palavra de Deus. Caminhe sobre a palavra de Cristo. Caminhe sobre a verdade de que você foi ressurreto dos mortos. Como a gente leu em Efésios, Ele nos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados. Mas agora nós temos vida. E vida para glorificar a Deus. A obra já aconteceu. E se você crê nisso, ela é verdade. Caminhe sobre essa verdade. Amém? Vamos orar? Coloca o teu coração diante de Deus nessa manhã. E seja sincero. Meus irmãos, sejam sinceros, porque ontem eu fiz uma oração a Deus sendo sincero, na parte da tarde. E orando, eu derramei o meu coração sobre o Senhor. E a resposta veio justamente do lugar aonde eu estava ferido. E a resposta de Deus para a minha vida foi: corpo de Cristo. A resposta, irmão, foram vocês, é a nossa caminhada. Nós precisamos disso, nós precisamos estar ligados em Deus. Senhor, tantas vezes, ó Pai, nós entendemos na nossa mente a verdade, mas nós não seguimos ela porque tem um monte de porquês, um monte de justificativa. Senhor, nos liberta das nossas justificativas, Pai. Nos liberta, ó Deus, dos contextos, dos medos, das angústias. E nos traga, Pai, para a realidade da Tua verdade, ó Deus. O Senhor é a verdade. O Senhor nos chama para fora, Pai, para viver uma vida plena. E uma vida plena não é uma vida perfeita. Aliás, a tendência é das lutas aumentarem, porque quando não estamos contigo, o inimigo não tem trabalho. Agora, quando nós estamos contigo, ele quer nos tirar de ti. Então as coisas pioram. Mas, Senhor, a plenitude está na vida eterna que o Senhor nos deu. É crer nisso. Crer que independente das circunstâncias, dos acontecimentos, das lutas, das dores, das angústias, o Senhor nos chamou para a vida. Pai, que essa seja uma realidade do nosso coração. Que essa seja uma realidade nossa, Senhor. Para que possamos viver a Tua verdade e a Tua vontade. Pai, eu coloco diante de Ti a luta de cada irmão dessa comunidade, meu Deus. São muitas lutas, eu não estou ignorando as lutas, o Senhor não quer que nós ignoremos as lutas. Mas o Senhor quer, ó Pai, que nós creiamos que em Ti nós vencemos essas lutas. Muitas vezes a vitória não é daquele jeito que a gente imagina, mas é a vitória no Senhor. Em Ti nós temos vitória.
Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu Pai, contempla as pessoas, ó Deus, aqui, que enfrenta lutas, enfermidades. Meu Pai, traga a tua cura, Senhor. Traga a tua cura, Pai. Se for da tua vontade, traga a tua cura. Traga a tua libertação, ó Deus. Nos liberta dos males, dos vícios de nós mesmos. Abra os nossos olhos para que a gente possa te enxergar, ó Deus. Abra os nossos olhos, tira essas faixas dos nossos olhos. Tira as ataduras dos nossos pés. Pai, coloque o nosso foco em Ti, Senhor, por favor. Para que nós vivamos essa vida abundante e plena, Senhor. Que privilégio poder olhar para a Tua palavra e ser tão abençoado, Pai. Que privilégio ter a Tua palavra e ter a Tua direção. Tenha misericórdia daqueles que estão caminhando sem direção, Pai. Tenha misericórdia daqueles que estão caminhando sem direção e nem sabem, acham que tem uma direção. Pai, nós não prestamos sem Ti, nós não servimos para nada. A nossa vida realmente tem sentido a partir de Ti, Jesus. Recebe, ó Pai, a nossa adoração nesse momento, Deus. Graças eu te dou, Jesus.